E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero gravar aí mais uma aula, né? Nossa segunda aula de sistemas lineares. E hoje eu quero apresentar para vocês um método diferente aí de resolução dos sistemas 2x2. Então a gente já conhece, né? Já treinamos aí na última aula o método da substituição, o método da adição, né? São os métodos mais utilizados, mais conhecidos. Mas hoje eu queria apresentar para vocês um método que é chamada regra de Cramer, onde a gente utiliza os determinantes, né, o assunto que a gente trabalhou há pouco tempo atrás aí, a gente vai estar usando os determinantes para resolver sistemas lineares, tá? Na verdade, o que nós vamos estar fazendo é um processo inverso ao processo histórico, né? Porque na história da matemática, os determinantes foram inventados aí, né? A teoria dos determinantes começa, né, dessa tentativa de resolução de sisteminhas, né, de sistemas lineares. Então eles percebem aí, né, alguns matemáticos percebem a importância, né, desses determinantes, dessas contas que era possível se fazer, né, utilizando coeficientes das equações lineares e que levavam a gente chegar em soluções aí para os sistemas, né. Então hoje nós vamos dar uma olhada nessa relação, então, né, entre sistemas e determinantes. A regra de Cramer ela é bastante simples, né, para os sistemas 2x2, mas quando o sistema começa a aumentar aí em quantidade de equações e incógnitas, vai ficando cada vez mais complicado de resolver pela regra de Cramer. Né? Não que fique mais complicado, vai ficando mais trabalhoso, na verdade. Né? Então, por causa disso, nós vamos conhecer depois outros métodos que são mais eficientes aí para sistemas maiores. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês até para que vocês percebam mesmo essa relação, né, entre os sistemas e os determinantes, né, essa relação histórica aí, tá bom? E lógico, quem quiser depois utilizar essa regra de Cramer, né, vai poder usar aí sem problema nenhum. Método mecânico que não precisa pensar muito. Vamos lá. Então, vou mostrar primeiro para o caso do sisteminha 2x2, né, que a gente já vinha trabalhando. E depois eu vou mostrar o caso do sistema 3x3, de 3 equações, 3 incógnitas. Vocês vão perceber o trabalho que vai dar para a gente ver esse segundo caso. Tá? Vocês vão perceber que não vai ser muito eficiente. Mas esse primeiro aqui é que realmente interessa para vocês. Olha, o que é a regra de Cramer, então? Né? Na regrinha de Cramer, a gente vai aplicar, vamos montar, né, determinantes a partir dos coeficientes das incógnitas. Nós vamos pensar aqui, ó, em utilizar só esses números que acompanham as letras, tá vendo? E mais esses números aqui, que a gente chama de termos independentes. Então, para um sistema 2x2, o Cramer pede para a gente montar 3 determinantes. Um determinante que eu vou chamar de D, outro determinante que a gente chama de dx e um terceiro determinante que a gente chama de dy. Tá? O determinante d ele é montado com os elementos aqui, ó, que vão ser os coeficientes das incógnitas. Então, ó, a primeira coluna do meu determinante vai ser com os coeficientes do x, 4 e 2. Ó, vou colocar aqui, 4 e 2. A segunda coluna do meu determinante vai ser com os coeficientes do y. Olha aqui, 5 e 3. Vou colocar aqui. Bem? Então, esse aqui é o meu determinante D. Então, se tivesse sinais aqui, menos 4, eu colocaria. Se não aparecesse o coeficiente, né, mas aparecesse a letra, por exemplo, x mais 3y igual a 4. Só x aqui é porque é 1x, né? Então eu colocaria o 1 aqui, tá? E se por um acaso não tivesse nem a letra, é porque seria 0 o coeficiente. Então eu colocaria 0 aqui, tá? Então se não aparecer nem a letra, é porque é 0 que está junto. Se aparecer a letra, mas não aparecer nada junto, é porque é 1, tá bom? Então isso é importante. E os sinais a gente mantém. Então se tivesse um menos 4x, aqui seria menos 4. Se tivesse um menos 3y aqui seria menos 3, né? E assim por diante, tá bom? Então vamos lá. O determinante D, determinante das incógnitas. Depois, ó, o determinante dx é esse mesmo determinante D, só que trocada a coluna do x. Por isso que eu chamo de dx, tá vendo? Dx é o determinante D
trocado o x. Então, quem é que eu vou colocar no lugar dessa coluna do x aí? Vou colocar os termos independentes, esses números que ficaram de fora aqui, que não tem letra junto. Ó. Vou colocar aqui, menos 1 e 4. E vou manter a segunda coluna, ó, 5 e 3. Bem, então, vejam, o determinante dx é o determinante d trocado a coluna do x. Eu tiro esse 4 e 2 e no lugar eu coloco os termos independentes. E o determinante dy? Mesma coisa, o determinante dy é o determinante d, só que agora é trocado a coluna do y. Então eu pego o determinante d do jeito que ele é, ó, 4, 2. Quando for copiar a coluna do y, se ele é dy, eu tiro esses números e coloco os termos independentes no lugar. Menos 1 e 4. Tudo bem? E agora eu resolvo esses três determinantes. Vamos resolver? A gente sabe que de ordem 2 é bem simples, a gente só precisa multiplicar as diagonais. 4 vezes 3 é 12, 2 vezes 5 é 10, troca de sinal. Veja, aqui deu 2. Né? Fazer o segundo, ó. 1 vezes 3 é 3 aí. Né? Menos 1 vezes 3 é menos 3. 4 vezes 5 é 20, troca de sinal. Menos 20. Menos 3, menos 20. Né? Isso aqui é menos 23. E aqui é a mesma coisa. Ó. 4 vezes 4 é 16. E 2 vezes menos 1 é menos 2, troca de sinal, mais 2. Né? E isso aqui é 18. Deixa eu só conferir aqui se está tudo certinho. Menos 1 e 4, 5 e 3. Menos 3 e menos 20. Os números aqui que estão... Vai dar quebrada aqui, não foi arrumado, tá? Achei que estava arrumadinho esses números. Não tem problema, tá, gente? Tudo bem, não tem problema. Então, depois de feito esse trabalho, então, né, do determinante d, do dx e do dy, a gente encontra a solução. Veja, como é que eu vou encontrar a solução aí? Eu vou descobrir quem é o x dividindo dx sobre d. E vou descobrir quem é o y dividindo dy sobre d. Bom, essa é a nossa continha final. Então, ó, faz as continhas dos determinantes e depois descobre quem é o x e quem é o y dividindo, né? Então, veja, dx sobre d é menos 23 sobre 2. dy sobre d é 18 sobre 2. Esse aqui dá para fazer 9, né? Esse aqui, gente, eu devia ter arrumado ele antes aí, tá? Feito mais bonitinho para vocês. Eu peguei de qualquer jeito aqui e acabou ficando quebradinho. Bom, se quiser escrever, né? 11,5 aqui, né? 11,5, mas a gente pode deixar na forma fracionária também. Então essa seria a solução, né? Desse sisteminha aqui. Se a gente colocar no lugar do x e do y, então, esses dois números, a gente vai encaixar certinho aqui, tanto na primeira como na segunda sentença. Bom? É isso, tá? Se eu quiser testar, então, por exemplo, aqui, ó, 2x mais 3y, olha, veja aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. 2x mais 3y igual a 4, ficaria 2 vezes o x, que é menos 23 sobre 2, né? Mais 3 vezes o y, que é 9, igual a 4. Veja, ó, isso aqui é 46 sobre 2, aqui eu podia simplificar aqui, né? Ficar menos 23, com mais 3 vezes 9, 27, igual a 4. Vejam que realmente torna a verdadeira a sentença, 4 igual a 4. Né? E a de cima a mesma coisa, tá? 4 vezes, ó, o x que deu menos 23 sobre 2, mais 5 vezes o y que deu 9, é igual a menos 1. Veja aqui, ó, 4 vezes 23 por 2, eu podia simplificar aqui, isso aqui vai dar 2 para 1, isso vai dar menos 46, mais 9 vezes 5, 45, igual a menos 1. E vejam que menos 1 é igual a menos 1 mesmo, né? Então isso aqui não precisava fazer, tá bom? Essa parte aqui é só para testar e ver se era verdade mesmo, tá? Então, me desculpem aí pelo numerinho, pela fração aqui, né?
que deu, devia ter arrumado esses números, mas não tem problema, tá? Isso é o que acontece na prática. Às vezes a gente pega sistemas em que a gente vai ter mesmo frações como solução, né? Gente, ó, esse é o caso, então, que eu queria mostrar para vocês hoje, aí, o caso da regra de Cramer, tá bom? Então, ó, revisando rapidinho, eu pego, calculo um determinante D, um dx e um dy. Quem é o determinante D? Pego os coeficientes das incógnitas, ó, do x e do y, e coloco aqui para fazer. Esqueço das letras, tá vendo? Trabalho só com as incógnitas. Quem é o dx? É o determinante D trocado a coluna do x pelos termos independentes, menos 1 e 4, né? Que aparecem aqui. Quem é o dy? É o determinante D trocado a coluna do y pelos termos independentes. Resolvo os três determinantes e depois só faço divisões com os resultados. Olha, para achar o x, eu pego o dx e divido por d. Para achar o y, pego o dy e divido por d. Tá bom? Bom, agora eu quero mostrar para vocês esse caso, o caso 3x3, né, que envolve aí três incógnitas e 3 sentenças, né? Então esse sistema, vocês vão perceber que não é muito fácil, né? Não é muito rápido da gente fazer. Fácil é o mesmo trabalho que o anterior, mas é muito trabalhoso. Mas eu vou mostrar para vocês só para vocês perceberem esse trabalho e depois nós vamos ver outras formas aí de fazer que são um pouco melhores, tá bom? Então vamos dar uma olhada, ó. Vamos usar a mesma regra, a regra de Cramer para esse determinante, tá? Então veja, para esse sistema, eu vou montar o determinante D, depois eu vou montar o determinante dx, vou montar também o determinante dy, só que eu tenho x, y e z, né? Então eu preciso montar o determinante dz também. Vou montar para cá, vamos ver se vai dar certo aqui. Se não der, eu uso outra parte aí, pessoal. dz, vamos ver se cabe aqui, tá? Ó, determinante d. Como é que eu vou fazer o determinante d? Todos os coeficientes das incógnitas. Então, ó, a primeira coluna ela tem 1, menos 1 e 4. Vou colocar aqui, ó, 1, menos 1 e 4. Segunda coluna, ó, 2, menos 2 e menos 1. 2, menos 2, menos 1. Terceira coluna, menos 1, menos 3, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 1. Veja, esse é o primeiro determinante que eu vou precisar resolver. Todos os coeficientes das incógnitas. Determinante dx. Qual que é a regrinha mesmo? O dx é o determinante d, só que trocado essa coluna do x pelos termos independentes. Ó, menos 5, menos 3 e 4. Vai entrar aqui, ó. Menos 5, menos 3 e 4. O restante eu copio normal. 2, menos 2, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 1. Tudo bem? O determinante dy. Mesma coisa, ó, só vou trocar a coluna do y. Então a primeira eu mantenho normal, 1, menos 1 e 4. A segunda do y, ó, eu vou trocar menos 5, menos 3, 4. Terceira é o z, normal, ó, menos 1, menos 3 e menos 1. Esse é o dy, tá bom? Então, ó, o dx eu troquei a coluna do x. O dy eu troquei a coluna do y. E o dz, vou fazer aqui para cima o dz. dz. Só tirar isso aqui. Está dando um probleminha. Vamos ver se eu consigo terminar aqui. Então, o dz, eu vou trocar a coluna do z, pessoal. Copio tudo normal aqui, ó, o determinante d, né? Só que a última coluninha eu vou trocar. Então, vamos lá, vai ficar 1, menos 1 e 4. 2, menos 2, menos 1. E a última coluninha eu troco por menos 5, menos 3 e 4, que são os termos independentes.
Vou resolver todos esses determinantes. São 4 determinantes de ordem 3. Esse que é o nosso problema, então. Né? Nosso problema é o trabalho que vai dar para fazer isso daí, tá bom? Então, se eu fizer pelo método da amassada, que é um pouquinho mais rápido, eu vou ter, vamos lá, ó, aqui, ó, a primeira diagonal vai dar mais 2. A segunda eu vou fazer aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui é menos 1. Depois aqui, ó, 3 vezes 2 é 6, vezes 4 é 24, menos 24. Aí eu viro para o outro lado e começo a trocar de sinal, então isso aqui é mais 8, mas eu coloco menos 8. Depois aqui 3 vezes 1 é 3, ó, menos 3, aqui, desculpa, mais 3, né? Eu coloco menos 3. E a última aqui, 2 vezes 1 vezes 1 é 2, eu coloco menos 2. Juntando tudo isso daí, eu posso jogar fora esse 2 e esse menos 2, vai dar 0. Eu tenho 24, 32, 35, 36 negativo. Vou fazer os próximos aqui, ó. Então, o segundo aqui, o dx, 2 vezes 5 é 10, menos 10. Depois aqui, 3 vezes 1 vezes 1 aqui dá menos 3. Depois aqui, 3 vezes 2 é 6, vezes 4 é 24, menos 24. Vira para o outro lado, mais 8, troca de sinal, menos 8. Aqui, 3 vezes 5, 15, menos 15, troca de sinal, mais 15. E para terminar, 6, troca de sinal, menos 6. Aqui eu vou ter de negativo, ó, 24, 32, 35, 45. 45 menos 15 aqui dá menos 30, com menos 6, menos 36. O dy, vamos lá. Olha o trabalho que está dando aí, a quantidade de cálculo, pessoal. 1 vezes 3 é 3, aqui é mais 3. Depois aqui, 4 vezes 1 é 4, mais 4. Aqui, 3 vezes 5 é 15, vezes 4, 60. Por outro lado, aqui dá 12, eu vou trocar de sinal, menos 12. Aqui dá 12 também, menos 12, vou trocar de sinal, mais 12. E aqui 5 vezes 1 vezes 1 aqui dá menos 5, eu vou trocar para mais 5. Vamos ver aqui, eu posso jogar fora esse 12 menos 12. Eu tenho 60, 69, 72 positivo. E para terminar, então, deixa eu tentar jogar fora isso aqui, vamos ver se vai. Isso. Vamos arrumar, vamos fazer esse último então, mesma coisa, ó. 4 vezes 2 é 8, aqui eu tenho menos 8. Depois, 1 vezes 1 vezes 5, aqui menos 5. Depois, 6 vezes 4, 24, menos 24. É menos. Por outro lado, 8 vezes 5, 40, troca de sinal, menos 40. Aqui, 3 vezes 1 é 3, mais 3 troca menos 3. E aqui, menos 8 troca mais 8. Vamos lá? Esse mais 8 e menos 8 eu posso jogar fora. Então, sobra aqui 40, 64, 69, 72 negativo. E aí, pessoal, é só resolver o x, o y e o z. Descobrir as 3 incógnitas do sistema. Como é que eu resolvo? Quem é o x? O x é o dx sobre d. Quem é o y? O dy sobre d. E quem é o z? O dz sobre d. Né? Então, dx sobre d é menos 36 sobre menos 36. Ó. Isso dá mais 1. Então, x é 1. Quem é o y? Dy é 72 sobre menos 36. Aqui menos e mais é menos, dá menos 2. E quem é o z? Né? É o dz 72 sobre... mas o dy era 72, mas esse último aqui é menos 72, né?
Menos 72, tá? Deu tudo negativo aqui, é menos 72. Então, aqui, menos 72 dividido por menos 36. Isso aqui vai dar mais 2. Então, a nossa solução vai ser, olha lá, 1 menos 2 e mais 2. Se quiser colocar na ordem, vamos colocar na ordem alfabética mesmo aqui, x, y, z. Então, 1 menos 2 e mais 2. Tá bom? Se a gente testar, então, 1 no lugar do x, menos 2 no lugar do y, mais 2 no lugar do z, a gente vai ver que isso vai dar verdadeiro para as 3 sentenças. Bom, vocês podem testar aí, vocês vão ver que realmente funciona, tá? É um sistema, é uma forma, né, um mecanismo realmente trabalhoso para sistemas grandes, né? Só que é um mecanismo, é uma coisa mecânica, né? Uma coisa que não precisa pensar muito, é colocar os números e fazer a conta, né? Então, se eu quero, por exemplo, que um computador faça essa conta, eu posso programar, né? Posso programar isso aqui facilmente, né? Porque não precisa ser pensado, é um processo mecânico. Isso ajuda bastante aí, né? A resolução, né? Que a gente não precise ficar raciocinando muito. Muito cálculo, muita continha, mas pouco raciocínio, né? É isso que eu queria mostrar para vocês. E nessa aula, pessoal, os exercícios estão bem curtinhos, tá? A gente tem aí ABC, 3 exercícios aí para aplicar a regra de Cramer sistema 2x2. E depois 2 sisteminhas 3x3 nesse último caso aí. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas como tem pouca coisa para vocês, né? Eu acho que vocês não vão ter muito problema não, né? Terminou o exercício, verifica se é verdadeira, tá? A solução. É para dar número inteiro, mas qualquer coisa, né? A gente vai conversando aí. Se der fração também, vocês viram que é possível, né? Que seja, que a resposta seja também um número fracionário. Bom, então é isso que eu queria deixar para vocês aí. Essa parte não tem no nosso material didático, no nosso livro, tá? A regra de Cramer, então por isso só tem esses exercícios aqui da nossa videoaula, tá? Congelem, assistam direitinho primeiro, depois congelem a tela e façam para mim essas atividades e me entreguem. Bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal.